Tudo bem, pessoal? Vamos para o último dos nossos 3 sociólogos. Já falamos de Karl Marx, já falamos de Emil Durkheim e agora nós vamos falar também do também alemão chamado Max Weber. Temporalmente falando, Weber é o último dos 3. Weber vai escrever e produzir na passagem do século XIX para o século XX, e inclusive, uma curiosidade histórica, Weber chega a ser advogado da Alemanha lá no processo do Tratado de Versalhes. Depois que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, em 1918, Weber é um dos advogados, um dos representantes da Alemanha junto à Assembleia das Nações. Então o Weber vive ali ainda as primeiras décadas do século XX. O pensamento de Weber, ele é um pensamento extremamente impactante. Ele transforma muito a questão do pensamento não apenas sociológico, do pensamento científico, do pensamento político também. E ele, como vem depois do Marx e do Durkheim, inclusive ele faz algumas críticas aos dois e, de uma certa forma, tenta melhorar o pensamento dos dois. Entendo aqui, quando eu falo críticas, claro, críticas no sentido acadêmico. Ele enxerga alguns problemas em Marx, ele enxerga alguns problemas em Durkheim e vai, então, estabelecer os seus métodos próprios. O Weber também tem uma visão bastante interessante, porque ele tem um tratamento especial para com o pensamento religioso na sociologia dele. Ao contrário do que o Marx dizia, né, que a religião é uma superestrutura, o Weber ele vai enxergar a religião como um componente também das próprias relações sociais. Tanto que o Weber, numa atitude tanto quanto inédita para o pensamento europeu da sua época, ele vai estudar as religiões do Oriente, ele vai estudar a religião indiana, ele vai estudar a religião chinesa, para entender como é que a religião foi um componente de fundamentação dessas sociedades. Então, começando com o pensamento weberiano, o nosso primeiro tópico para pensar é a questão da objetividade do conhecimento. Aqui é um pouco de crítica ao positivismo do Durkheim, porque o que o Durkheim dizia lá no seu método sociológico? Ele dizia que a pessoa que vai estudar a sociedade, ou seja, o sociólogo, o cientista social, precisa ser absolutamente neutro para não se deixar levar pelas suas próprias convicções. Só que o Weber vai dizer que isso é impossível. Não tem como. Por quê? Porque todo mundo tem os seus valores internalizados. Então ele fala o seguinte, olha, quando o cientista social ele vai fazer uma pesquisa, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é deixar claro os seus valores também. O Weber fala assim, olha, o cientista ele tem o seu sistema de crenças também, ele é fruto de um meio humano, e esse meio humano não pode ser apagado, não pode ser esquecido quando se faz uma pesquisa. Entretanto, o que o cientista social tem que fazer? Tem que buscar ao máximo possível a neutralidade. Só que ele deixa bem claro, a neutralidade absoluta é impossível. Então, esse cientista social, quando ele vai falar sobre o seu trabalho, ele tem que, pelo menos tentar, né, deixar claro os seus valores para que se entenda a partir de qual paradigma de pensamento que esse cientista está se pronunciando. Por isso que ele vai dizer, não é a ausência de valores, mas sim estar consciente dos seus próprios valores e tentar não deixar que eles influenciem tanto o processo da pesquisa. Outro ponto essencial da teoria weberiana é aquilo que ele chama de tipo ideal. O que seria o tipo ideal? Seria uma espécie de construção teórica de um sujeito ideal que representaria um modelo simplificado, vamos colocar assim, de fenômenos sociais. Porque, claro, o Weber ele diz, né, que a realidade, quando nós vamos estudar um fenômeno, um objeto social, a realidade ela é múltipla, a realidade ela é multifacetada. Só que daí para uma pesquisa isso dificulta muito. Então, por exemplo, quando nós vamos falar sobre a sociologia brasileira, aí você fala assim, olha, o brasileiro é um homem cordial. Veja, eu estou usando a frase do Sérgio Buarque de Holanda, que inclusive é um weberiano. Então, quando você diz assim, olha, o brasileiro é cordial, quer dizer que todo brasileiro é cordial? Não necessariamente, mas num espectro geral, de uma forma ampla, o brasileiro, enquanto categoria social de análise, ele pode ser considerado, sim, um elemento cordial. Então, isso é o tipo ideal weberiano. Você faz uma simplificação para que você possa entender os macrofenômenos. É como nós dizermos, por exemplo, o alemão é frio. O estadunidense é ganancioso. Claro que a gente tem que cuidar também, né, gente? E o Weber ele não fala muito sobre isso porque não era um grande problema da época dele, mas nós temos que prestar atenção ao fazer a pesquisa dentro das ciências sociais
para que o tipo ideal não vire um estereótipo. Essa é uma das críticas que existem sobre a ideia do tipo ideal de Weber. Mas o Weber não defende a estereotipização. Ele vai dizer que você simplifica para poder entender o processo no macro. Aí, se você for estudar o processo no micro, você tem que ter outros cuidados da metodologia. E claro que o tipo ideal ele não é utilizado só para pessoas, ele pode ser utilizado para fenômenos também. Vou usar aqui alguns exemplos do próprio Weber, quando ele fala sobre o tipo ideal de burocracia, por exemplo. Ele está estudando as sociedades burocráticas. Então, lá para o Weber, o tipo ideal de burocracia é uma burocracia que inclui o quê? Hierarquia de autoridade, regras formais, divisão do trabalho, que é realmente o tipo de burocracia que é muito analisado em instituições empresariais, instituições militares, instituições escolares, mas então são algumas demandas que meio que representam todas as estruturas burocráticas. Mesma coisa lá, o tipo ideal de capitalismo para Weber. Para o Weber, o capitalismo ou a sociedade capitalista é aquela que tem como características principais a busca do lucro, a propriedade dos meios de produção, o livre mercado e a divisão do trabalho. Mas, claro, existem outras formas de capitalismo, sem problema nenhum, mas por isso que a gente trabalha, novamente, como eu estou frisando, né, com essa ideia de tipo ideal. Aí outro ponto que o Weber discorda do Durkheim é em relação ao fato social. Lá o Durkheim, como nós já vimos nas aulas anteriores, para o Durkheim existe o fato social e o fato social é externo ao indivíduo. Pro Weber, não é fato social, e sim ação social. Porque daí o que o Weber vai dizer? Olha, diferentemente do Durkheim, que dizia que o fato social é externo e coercitivo, e que daí a gente acaba interiorizando esses fatos externos, a relação ela é muito mais dialética, porque enquanto a ação social, agora no caso, né? Enquanto a ação social age sobre o indivíduo, os indivíduos também agem sobre as ações sociais. Então, para o Weber, o processo não é apenas externo, ele é externo, mas interno, e vamos dizer assim, eles se retroagem e tanto a ação social transforma o indivíduo, como o indivíduo também transforma a ação social. Tanto que o Weber ele vai classificar as ações sociais em 3 formas. Elas podem ser ações sociais racionais, tradicionais ou afetivas. Então, por exemplo, se você nasce numa família de médicos e se sente impelido a também fazer medicina, por que você vai escolher fazer medicina ou então não fazer medicina? Por uma questão racional. Eu quero fazer medicina porque é uma profissão que pode me garantir uma estabilidade financeira, um bom futuro, então eu escolhi dessa forma. Por uma questão tradicional. Meu pai era médico, meu avô era médico, meu bisavô era médico, eu quero ser médico também. Ou mesmo afetiva. Eu quero ser médico porque eu acho lindo o jaleco branco, eu acho nobre a ideia de salvar vidas. Estão vendo? Você pode escolher dentro dessas 3 possibilidades, que são tipos ideais, não são regras estritas. Da mesma forma, então, que você aceita essa realidade, você também pode negá-la. Não, eu não quero ser médico, eu quero ser um empreendedor, eu quero fazer uma engenharia para desenvolver produtos, rompendo essa visão familiar. Ou então, não, eu não quero ser médico porque meu pai era médico e ele sempre estava fora de casa, eu não quero isso para mim. Vejam, a gente se relaciona com o fato que é externo, mas a gente pode oferecer reações a isso. E ainda, para a gente fechar esse vídeo aqui, tem outro conceito do Weber que é importante, que é como o poder se divide dentro das comunidades. Então ele vai dizer que o poder se divide basicamente em quê? Em classes, estamentos e partidos. As classes, para Weber, são as famosas classes econômicas. O poder ele se divide a partir daquilo que nós chamamos de classe social mesmo. Então, aqueles que estão no topo têm mais riqueza, aqueles que estão na base têm menos riqueza, e não tem nenhum segredo nessa divisão. Já na sociedade por estamentos, é aquela sociedade que nós observamos, por exemplo, na Idade Média ou mesmo em outras culturas do mundo, onde o status se dá a partir de uma forma de vida. Então lá na Índia nós temos as castas. Essas castas, elas não estão relacionadas ao poder econômico, e sim ao local de nascimento. Mesma coisa na Idade Média. Você tem o clero lá no topo, mas não necessariamente os membros do clero têm tanta riqueza como a nobreza. Então é diferente da classe social. Esse é o estamental. E ainda também existe dentro da sociedade, segundo Weber, os partidos, que nós conhecemos hoje como os partidos políticos, mas não necessariamente apenas partidos políticos. Vão ser grupos políticos
que agem dentro da sociedade e que também têm poder a partir da sua capacidade de influenciar no processo de formação de leis e assim por diante. E que, novamente, né, não necessariamente estão ligados a somente um poderio econômico. Você pode ter um homem extremamente rico, mas se ele não tem nenhum cargo público, a possibilidade dele influenciar é diferente do que, por exemplo, um presidente ou um senador. Então o Weber ele vai enxergar dessas três formas diferenciadas, tá, gente? Eu vou parar esse primeiro vídeo por aqui e daí a gente continua no próximo para não ficar muito comprido, beleza? Vamos lá, vai fazer seu xixi, tomar sua água e logo volta.